João, o irmão de Tiago, antes era o filho do trovão, mas tornou-se pela graça o discípulo amado. João era aquele que durante a ceia reclinava sua cabeça no peito do Mestre, que viu Cristo glorificado no Monte Tabor. João recebeu aos pés da cruz a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. João, a testemunha fiel, preso na ilha de Patmos, servo e escritor, amigo do Filho de Deus, jamais negou a sua fé, morreu por ele, servindo-o até o fim. Queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas para transformar vidas em relacionamentos. Graça e paz, queridos, mais uma vez. Quando eu tenho a oportunidade de ouvir o Elias cantar, ouvir o Elias pregar em cada uma dessas celebrações, eu lembro sempre uma promessa de Deus feita a mim e feita a Ana. Assim que o Elias nasceu, ou melhor, antes do Elias nascer, nós orávamos enquanto a Ana gestava o Elias. Assim que recebemos a notícia da gravidez dele, nós começamos a orar pela vida dele. Oramos pelo ministério, oramos pela educação, oramos pela família, oramos pelo futuro, oramos pela esperança, oramos até pela namorada e esposa, que porventura, num tempo muito oportuno, o Elias teria. Nós não fomos surpreendidos pelo Senhor, porque na realidade, em Jeremias 29:11, ele diz que eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para lhes trazer um futuro e a esperança. Hoje, quando nós contemplamos o Elias, aos 20 anos de idade, terminando esse ano o seu seminário, a sua formação em teologia e com um chamado para um ministério pastoral, nós ficamos extremamente gratos ao Senhor, pelas promessas dele que se cumprem na vida do Elias. Mas em tudo aquilo que nós aprendemos a conviver com ele, na convivência diária com ele, mesmo que nós o conheçamos muito, nós não conhecemos tudo acerca dele. O que nós conhecemos acerca do Elias é aquilo que nós aprendemos a ver, a conhecer na convivência diária com ele. A gentileza dele nós pudemos perceber enquanto ele crescia. O temor dele, nós aprendemos também a agradecer a Deus por ele enquanto víamos assim ele fazê-lo. Por isso, nós agradecemos ao Senhor pelo pouco do Elias que nós conhecemos e que parece ser muito. Mas quando nós olhamos para frente, nós vemos que ainda há muito a ser feito, ainda há muito a ser realizado. Aquilo que nós conhecemos do Elias é muito pouco em razão daquilo que Deus ainda fará, daquilo que Deus ainda realizará através da vida dele. Deus já o levou a diversos lugares para falar a diversas pessoas e coordenar alguns projetos evangelísticos e missionários. Aonde ele esteve, a graça de Deus o conduziu, as bondosas mãos de Deus o envolveram, o favor de Deus o acolheu. Mas ainda assim, o tudo que nós conhecemos do Elias até hoje é muito pouco em relação àquilo que Deus conhece sobre ele, que Deus sabe dele, tanto do passado, quanto do presente e do futuro também. Por isso, hoje à noite, nós seremos levados a partir da análise da carta de 1 João, no capítulos 1 e 2, a observar sobre a intimidade com Jesus, que revela verdadeiramente quem nós somos. A intimidade com Jesus revela quem nós somos. Como disse, nós podemos conhecer muito acerca de alguém, mas nós não podemos e não conseguimos conhecer tudo acerca de alguém. Mas quando essa relação acontece de Deus para conosco, Deus conhece tudo acerca de nós. Por isso que o cumprimento da vontade dele sempre será bom, perfeito e agradável. Porque conhecendo-nos, ele sabe o que pode nos oferecer, o que pode nos entregar e o que pode de cada um de nós requerer. Por isso, nessa noite, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 João, e eu queria que você a deixasse aberta, porque nós vamos ler
alguns textos enquanto eu ministro ao seu coração, mas já de início eu queria deixar uma frase para você acerca dessa mensagem nessa noite. Diz assim a frase que você vai ver aqui colocada: não há nada mais lindo e admirável do que os frutos da vida de intimidade que podemos alcançar com relação a Jesus. É uma alegria de satisfação e de um contentamento completamente verdadeiro. Queridos, nós estamos entre meio a uma geração que eu chamo a geração da precocidade. Nós estamos entre meio a geração onde tudo hoje acontece muito precocemente. Esse tempo presente, ele nos cobra um crescimento e um amadurecimento, inclusive para os nossos filhos, muito fora de época. Não há tempo para desenvolver relacionamentos. Tudo é muito prático, tudo é muito rápido, inclusive as soluções, porque alguém para esse tempo já disse: a fila anda. Não há tempo a perder. Mas esse nível raso de relacionamentos, ele vai nos levar a ter um prejuízo muito grande. À medida que o tempo vai passando, nós vamos percebendo que esse tempo de prematuridade nas realizações, esse tempo de não construção de projetos, esse tempo onde nós deixamos as coisas vivendo, sendo superficiais, elas vão cobrar em breve o seu preço. Por isso, quando nós olhamos hoje as nossas redes sociais, nós temos milhares de amigos, mas nós convivemos muito pouco com todos eles, e acerca deles nós conhecemos muito pouco. Nós conhecemos a maior parte deles apenas pelas postagens que eles fazem, aquilo que eles dizem gostar. Nós estabelecemos um perfil desse tipo de pessoas que nós dizemos conhecer apenas por aquilo que eles apresentam e externam. Nós conhecemos muitas vezes as suas opiniões, mas nós não somos capazes de conviver com muitas delas. Por isso, nesse tempo, nós preferimos a impessoalidade, nós preferimos a superficialidade, nós preferimos não ter muita intimidade, porque a intimidade verdadeiramente vai revelar quem nós somos, aquilo que realmente nós acreditamos, aquilo que realmente nós somos capazes de fazer, e nós não queremos nos expor. Nós não temos tido um tempo para aprofundar relacionamentos. Se você concorda comigo, tudo hoje é substituível, tudo hoje é reciclável, tudo hoje é pouco duradouro. Não se faz mais nada em qualquer segmento que seja, que dure, mas essa ideologia, ela vem avançando para as relações muito mais necessariamente profundas. Nós conhecemos muito pouco uns sobre os outros, e não se surpreendam, acerca de Deus, nós conhecemos muito menos e sabemos menos ainda daquilo que deveríamos conhecer. Por isso, não existe uma relação conturbada de Deus para conosco, mas existe certamente uma disfunção na relação, que está em que não conhecemos tanto a Deus quanto nós deveríamos. O nosso conhecimento acerca de Deus, ele deveria ser muito mais profundo, ele deveria ser muito mais duradouro, ele deveria ser muito mais pleno. Por isso a orientação do profeta Oséias é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, não nos satisfaçamos em conhecer apenas aquilo que dele até hoje nós conhecemos, mas precisamos dar continuidade a esse processo de aprofundamento da fé, de amadurecimento da fé, de entendimento dessa relação, porque nós podemos conhecer muito sobre Deus, nós podemos conhecer muito sobre Ele, mas podemos conhecer de igual modo muito pouco dele. Ao contrário, queridos, de nós, Deus nos conhece perfeitamente. Deus sabe quem nós somos. O salmista vai declarar no Salmo 139: ó Senhor, Tu examinas o meu coração
e conheces, e ele disse, o Senhor conhece tudo ao meu respeito. Quando eu chego a Isaías capítulo 64, no versículo 8, o texto diz que nós somos obras das mãos dele. Por isso ele nos conhece, porque em cada um de nós e sobre cada um de nós, as digitais dele estão grafadas. Porque para Deus, queridos, não existe, escutem isso, para Deus não existe relacionamento duradouro sem profundidade. Não existe, é impossível ter um relacionamento duradouro sem que nesse relacionamento haja ausência de profundidade. Nós não somos uma surpresa para Deus, mas a amizade de Deus, essa pode ser uma grande surpresa para cada um de nós. Porque essa amizade, ela transforma aquilo que nós somos, naquilo que Deus quer que nós sejamos. E aqui começam então os nossos maiores conflitos, porque para que isso aconteça, nós precisamos verdadeiramente chegar diante do Senhor e reconhecer quem verdadeiramente nós somos, assumir as nossas responsabilidades, assumir a nossa superficialidade, assumir a nossa vã maneira de ser. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante do eterno Deus e dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces, não há como eu me esconder do Senhor. Mas a intimidade, essa intimidade com Jesus, ela revela verdadeiramente quem nós somos. E por isso eu queria tirar algumas aplicações acerca disso nessa noite com você. Porque a intimidade de Jesus revela quem nós somos, porque nós somos amigos íntimos do Eterno. Olha o que diz os versículos 1 ao 4 de 1 de João. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. O eco, queridos, da voz de João na proclamação vai trazer a revelação da glória de Deus. O apóstolo João, ele não fala de alguém sobre quem ele pôde ouvir, mas sobre alguém que estava tão próximo dele, que ele mesmo faz questão de declarar que pôde tocar com as suas próprias mãos e ver com os seus próprios olhos. João está falando de alguém com quem ele caminhou por 3 longos anos, alguém que ele viu curar, alguém que ele viu sarar, alguém que ele viu discipular, alguém que ele viu aconselhar, alguém que ele viu perdoar, alguém que ele viu amar. Ele não está ouvindo sobre Jesus, ele caminhou com Jesus, ele sabia quem era ele. Por isso o Logos de Deus havia se tornado ser humano e habitado entre nós, diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e é ele mesmo que faz essa afirmação, mas a sua humanidade não alterava em Cristo o caráter dele divino. Cristo se fez um conosco, por isso nós podemos ser amigos íntimos dele. O conjunto Quemuel, ele faz uma declaração acerca disso que João disse. Eles cantam assim: no princípio eras a palavra, um com Deus, o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou.
Por isso, queridos, nós poderíamos dizer que entre nós e o Senhor existe um certo grau de intimidade, mas Ele afirma que Deus visita cada espaço da nossa mente e do nosso coração. Ele nos conhece não pelo fato de nos ter sido apresentado, mas pelo fato de Ele mesmo ter nos formado. Esse mesmo Cristo, Ele conhece as nossas aventuras, Ele conhece as nossas desventuras. Esse mesmo Cristo, o Cristo da intimidade, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele conhece os nossos enfrentamentos. O Senhor sabe quais são os nossos limites, Ele sabe quais são as nossas limitações, Ele sabe quais são os nossos medos, Ele sabe quais são os nossos anseios, Ele sabe onde reside o nosso desespero, a nossa dor, a causa de cada um deles. Por isso, Ele é íntimo de cada um de nós. Esse mesmo Cristo sabe quando nós erramos. Esse mesmo Cristo sabe quando eu e você, nós acertamos. Ele conhece os nossos pensamentos antes mesmo que nós venhamos a construí-los. As nossas orações Ele conhece mesmo antes de elas serem ditas. A intimidade, queridos, ela não deixa dúvidas. Ela não deixa dúvidas sobre a nossa posição em Cristo, mas de igual modo, ela não deixa dúvida sobre a nossa condição nele. Porque a Bíblia diz que de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Mas é bom que eu e você saibamos de algumas coisas acerca dessa relação e desse relacionamento. Amigos íntimos de Deus não são aqueles que aceitam tudo e de qualquer maneira. A amizade, ela requer padrões e critérios estabelecidos. Amigos íntimos de Deus precisam ouvir o que Ele tem a dizer e obedecer aquilo que Ele ordena, porque essa amizade, essa relação entre nós e o Senhor requer isso. A intimidade com Jesus, ela deve criar em nós um senso, ouçam, um senso de comprometimento, que não pode nos ser roubado pelas prioridades do mundo. Cristo não pode ser deixado em segundo plano, Ele não pode ser deixado para depois, Ele não pode ser deixado aquém. Por isso, queridos, Ele deveria nos aproximar muito mais dEle diariamente e não nos afastar. A amizade, ela nos leva ao encontro e não à separação. Os nossos erros deveriam nos levar até Ele e não nos separar dEle, porque João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados a esse amigo Jesus, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deveríamos correr para os braços dEle e não, ficando envergonhado, nos afastar dEle. Por isso, a intimidade revela quem Cristo é e nos leva a desejar ser o que somos nele, para querer estar no lugar onde Ele está. Ele disse em uma de suas promessas: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, os meus amigos íntimos estejam também. Por isso, queridos, é importante entendermos o princípio dessa intimidade, da amizade em Cristo Jesus. Ela deve regular o nosso coração, ela deve trazer sensatez à nossa alma. A intimidade deve promover temor no nosso coração, sabedoria no nosso entendimento, porque se Cristo está em mim e eu sou amigo íntimo dele, o que se espera é que no mínimo eu seja como ele é, que eu haja como ele agiria, que eu pense como ele pensaria, que eu faça como ele faria. Mas tem uma segunda lição para você nessa noite. Nós precisamos entender que a intimidade de Jesus revela quem nós somos, porque nós somos pecadores que vivem na luz. Versículos de 5 ao 10.
Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Quando eu chego ao texto de Colossenses, no capítulo 3, os versículos 13 e 14, ele vai dizer que ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou todos os nossos pecados. Queridos, se em um primeiro momento a intimidade deve promover em nós a consciência, logo o segundo passo deve ser de uma atitude consciente, de uma prática consciente, de uma atitude que nos leve a uma mudança na verdade que nós cremos e praticamos. A graça de Deus, queridos, ela muda a nossa posição, mas de igual modo ela muda também a nossa condição. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que após o encontro com Cristo, aquele que mentia não minta mais, aquele que defraudava não defraude mais, aquele que invejava não inveje mais, porque agora você está saindo do reino das trevas e indo para o reino da luz. Nós não somos mais escravizados pelas trevas, porque em Cristo nós fomos levados para o reino da luz. Por isso, não deve haver comprometimento com a obscuridade. Ali, no reino de Deus, tudo acontece às claras. Nada fica oculto e nada pode permanecer oculto. Quando eu ouço João no capítulo 8, no versículo 12, ele vai dizer assim, a voz de Cristo: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Mas como é que nós podemos andar se nós andamos com Cristo em meio às trevas? Não há a menor possibilidade disso acontecer, porque Amós 3,3 vai dizer assim: poderão andar juntos dois se não estiverem de acordo. Queridos, a intimidade com Deus, ela requer exclusividade, luz ou trevas, fé ou razão, morte ou vida, verdade ou mentira. Não há para os dois reinos, ou como os dois reinos andarem juntos. Erros serão tratados por Deus, sim, com graça, mas escutem isso, nunca com omissão. Por isso, a justiça de Deus não permite que os quadros sejam modificados, sem que antes eles tenham sido tratados. Nosso Deus não faz conchavos, porque o amor dele não pode ser manipulado. É sim ou é não. Deus não aceita que as nossas ações, que as nossas atitudes estejam entre meio às trevas, entre meio à obscuridade. Tudo precisa ficar claro. E você sabe por quê? Porque Deus não tem problemas de codependência. Ele não precisa da nossa adoração para ser Deus. Ele não precisa ser politicamente correto
Por isso o convite de Deus é para que nós saiamos da obscuridade. Por isso as amizades do mundo para eles são inimizades, porque o sistema não combina. Ou você faz o certo ou você faz o errado. Ou você está em luz ou você está em trevas. Deus não aceita outra condição senão essa. Se Ele é luz, Ele quer que nós estejamos com Ele na luz. Por isso, se você ainda tem alguma dificuldade disso, lembra, Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho, confia, e o mais Ele fará. Se você tem medo de perder o seu emprego e precisa ter atitudes obscuras para mantê-lo, cuidado com a justiça de Deus. Se você, para receber um benefício, quer seja de um segmento que for, de uma instituição que for, precisa mentir, cuidado com a justiça de Deus. Se você precisa assumir uma posição que Deus não aprovaria, cuidado com a justiça de Deus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus reverte qualquer quadro, mas quando nós aceitamos estar na obscuridade, cuidado, tome muito cuidado. Não minta para ser beneficiado. Não invente para receber promoção. Não crie algo da sua própria cabeça e do seu próprio coração. Não acredite que um benefício conquistado na obscuridade vai ser maior do que aquilo que Deus pode fazer às claras, na minha e na sua vida. Por último, a intimidade com Jesus revela quem nós somos, porque nós somos culpados, defendidos por um advogado. Capítulo 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Quando eu chego a Romanos capítulo 5, versículo 1, eu vejo essa declaração: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Queridos, os recursos de defesa na terra somente serão possíveis graças à justiça do céu. Vou repetir para você: os recursos de defesa, da nossa defesa na terra, todas as vezes que nós formos injustiçados, somente serão possíveis graças à justiça do céu. Por isso Romanos capítulo 5, versículo 9 diz: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Queridos, eu e você, nós precisamos entender de uma vez por todas que o advogado que nos defende não buscará brechas na lei, porque a sua lei, a lei que ele usa, essa é perfeita. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, porque a sua palavra é a verdade. Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu velo pelas minhas palavras para fazê-las cumprir. Isaías capítulo 43, versículo 26, ele disse: me lembre das minhas promessas, entremos juntamente em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu te possa justificar. Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós nos sentirmos injustiçados, não será a força dos nossos braços um instrumento mais apropriado. Não será o volume da nossa voz um instrumento mais apropriado. Não será ou serão os recursos humanos aqueles que deverão ser colocados em primeiro plano.
Queridos, nós devemos recorrer àquele que está sentado à destra do Pai, aquele que governa sobre terra e sobre céus, o que tem todo o poder, aquele que muda as estações, estabelece e destitui reis. É a Ele que nós temos que recorrer. Por isso, João nos encaminha agora na direção certa. Ele pede para que nós tiremos os olhos da terra e coloquemos os nossos olhos no céu. É o Deus que tem poder para mudar as estratégias do mal, como declarou em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, através da boca de José, dizendo aos seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus havia planejado contra a vontade de vocês tudo de bom. Deus é um justo juiz, como nos afirma o Salmo 7, no verso 11, e Romanos capítulo 2, os versículos de 1 a 16. O nosso advogado está à direita de Deus, queridos, e ele vai se pronunciar todas as vezes que for requerido e necessário. Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós, como disse João, e por todos aqueles que entenderam a mensagem de salvação. Por isso, toda injustiça na terra, ela será tratada pela bondosa mão e afirmada pelo cetro de um justo juiz. Existe um reformador do primeiro século, que ouvindo ontem, novamente uma menção sobre ele, do pastor Joel, enquanto pregava para a juventude, Abraham Kuyper, ele diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória seja dada ao Cordeiro, hoje e para todo sempre. Porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Por isso, queridos, nessa noite, a intimidade de Jesus revela quem somos. Somos amigos íntimos do Eterno, pecadores que vivem na luz, culpados, defendidos por um advogado. Enquanto o ministério canta essa canção, eu queria que você refletisse sobre isso que foi trazido ao seu coração nessa noite. Uma mensagem linda que vai vir agora a partir dessa canção, que tem a ver com você e com a sua realidade. No final nós vamos orar, e Deus certamente já está compartilhando algo no seu coração, porque talvez alguns desses exemplos nessa noite tenham relação e tenham razão com você. Amém? Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando tu sondas, nada posso ocultar. Minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Há uma expressão linda em João, quando o próprio Cristo diz assim:
Já não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos, porque vocês o são. Eu queria convidar a você e queria fazer esse convite a você, que você só se levantasse do seu lugar, se porventura essa mensagem, esse convite que eu vou te fazer agora, tem uma relação muito íntima com você. Talvez você ao longo dessa semana, desse mês, talvez quem sabe no findar desse ano, você venha enfrentando alguma dessas questões sobre as quais eu mencionei hoje à noite. E talvez você deseje nessa noite perceber o amigo Jesus Cristo muito mais próximo de você. Você crê nele, talvez você já até o tenha recebido como Senhor e Salvador da sua vida. Mas talvez algumas coisas aconteceram ao longo desse ano que paulatinamente foram te afastando dessa relação de intimidade. Talvez algumas coisas aconteceram que limitaram a profundidade desse relacionamento. Você evitou até muitas vezes aparecer diante da presença dele ou se pronunciar diante dele, porque você entendeu que aquilo que talvez você tomou como atitude foi sério demais, foi grave demais, e o amor dele, que é tão constrangedor, não merecia isso. Mas lembre-se, Deus nessa noite nos convida para esse confronto com o nosso coração, para restaurar o nosso ser, a nossa maneira de viver, a nossa dependência dessa intimidade com ele. Se você quer orar comigo nessa noite, enquanto o ministério continua cantando, eu queria te convidar a se colocar em pé, e eu queria orar juntamente com você depois. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que no Senhor não há sombra, não há mudança e não há variação. O Senhor é o justo, é o eterno Deus. O Senhor é o pleno Senhor, o amado das nossas almas. O Senhor é aquele que conhece a cada um de nós na inteireza do nosso ser. O Senhor sabe quando nós acertamos, como disse na mensagem hoje à noite, e quando nós erramos. O Senhor sabe quando nós fracassamos e quando nós vencemos. O Senhor sabe quando nós celebramos e quando nós nos omitimos. O Senhor sabe quando nós nos envergonhamos e, repetindo o gesto de Adão, muitas vezes tentamos nos esconder da sua presença, ainda que isso seja impossível. Mas nessa noite, Deus, com o nosso coração sereno, em paz e pleno de gratidão, nós nos apresentamos diante do Senhor com uma solicitação. Em uma forma de oração, Pai, nós clamamos ao Senhor que, encontrando o nosso coração como ele é nessa noite, e exposto diante da sua presença,
o Senhor venha tratá-lo, o Senhor venha cuidar dele, amenizar as dores, sarar as feridas, que o Senhor venha conduzir o nosso coração, Pai, sempre à presença do Senhor, onde há perdão, onde há acalento, onde há transformação, onde há possibilidade de mudança sempre. Nessa noite nós clamamos ao Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor que sonda-nos, se o Senhor enxerga algo em nós que precisa ser transformado, por favor, Deus, que o Senhor faça, que o Senhor opere, que o Senhor transforme, que o Senhor cuide, nos leve para um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de favor, um tempo de esperança. Que toda acusação, quer venha ela de onde for, quer seja ela do inferno, através das mãos de Satanás, ou quem sabe do mundo, ou quem sabe promovida por nós mesmos, quando não aceitamos a nossa condição de falibilidade, mas nós precisamos entender que nós não somos perfeitos e somos sujeitos às imperfeições. Deus, toma a nossa vida nessa noite nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, nos leva para um novo tempo, para um novo mover, para um novo recomeço. Tira de nós aquilo que não Te pertence e nos permita ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, como o Senhor deseja que assim aconteça. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, por cada família aqui presente, por cada querido e querida que se pronunciou diante da Sua bondade, veio a esse lugar para encontrar graça, misericórdia, bondade e esperança renovada. Que o Senhor nos despeça nessa noite, debaixo da Tua graça, guardados pelo Teu infinito amor. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Agora vamos ficar todos de pé. Dá um abraço no querido, dá um abraço na querida, se despede dele, vai em paz. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma excelente semana. Leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Que os Teus olhos sobre mim me enchem da